Estamos aqui revisitando aqueles ensinamentos do livro, né? Nesse momento que antecede a ceia, a gente dá uma recapitulada aí, ou então aborda alguns assuntos do livro. E do livro que estamos lendo, né? Juntos, Relacionamento de Aliança, de Asher. E estava vendo o capítulo 5, que falava de alianças interpessoais. E logo no começo ele começa falando sobre o amor de Cristo, o amor de Deus. E ele vem esmiuçando ali sobre o amor. E Deus é amor. E não somente isso, Deus é amor, mas ele manifestou, ele enviou seu Filho para manifestar o amor entre nós. Seu Filho é o amor encarnado. E ele enviou seu Filho nessa obra salvífica, nessa obra poderosa, nessa obra redentora, que nos salva, que conquista através da sua vinda o Espírito que habita em nós, mas também demonstrando o que é o amor. Ele demonstrou o que era esse amor entre nós, como nós deveríamos aplicar esse amor falado e ensinado por Cristo. E para entendermos melhor o que é essa palavra amor, há tipos de amor. Podemos dividir pelo menos em 3. O chamado amor eros, que é o amor sensual, o amor erótico, o amor relacionado a romance, que é o que não vamos abordar aqui. Mas os outros dois são o philos e o amor ágape. E antes de eu esmiuçar um pouquinho do que é cada um, eu queria dizer que quando Cristo vem exercendo esse amor, ele expressa esse amor de forma completa, de forma plena, onde o philos e o ágape, eles estão presentes, eles se fundem, porque é um amor perfeito. Mas mesmo assim a gente pode ver algumas características do amor philo e do amor ágape. Em primeiro lugar, o philo. O philo é aquele amor fraternal, aquele amor humano, aquele amor emocional, aquele amor natural, de afeto, de reciprocidade, aquele amor que a gente tem pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelos nossos filhos, que quando a gente ama, a gente dá aquele amor, a gente sente prazer, a gente respondido por esse amor, é recíproco muitas vezes, é um amor que traz alegria e prazer em estar com nossos amigos, com a nossa família, nos dá sensações e emoções boas. E esse é o amor philo. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê Jesus com seus pais, exercendo esse amor. Lembrando novamente, ele exercia os 2 amores. O ágape, que eu vou falar daqui a pouco, e o philo. O philo está relacionado justamente à família, a esse querer bem, né? E a gente pode ver com esse amor dedicado aos pais, que era recíproco, que ele amava, que ele abraçava os pais, e os pais o abraçavam, com esse amor de amizade que ele tinha com Lázaro, com Marta, com Maria, de ir para a casa deles, de chorar com eles, com Lázaro, em sua morte, de estar com ele, de ter prazer nisso, onde há uma resposta a esse amor. Com seus discípulos também a gente tem esse amor philo, porque tinha relacionamento intenso, tinha convívio, tinha expressão desse amor philos durante
o tempo que Yeshua passou com eles, né? Ele se importava com cada um deles. E isso tudo é amor filo. Mas há também esse amor ágape. E esse amor ágape, ele nos fala sobre um amor sublime, um amor mais complexo. E eu quero que vocês aqui prestem atenção, porque esse amor ágape é o que nossa fé se baseia. Nós fomos chamados a trabalhar em nós esse amor, porque ganhamos e esse amor ágape está em nós, através do Espírito, e nós somos chamados a exercer, a expressar esse amor ágape. E por termos o Espírito habitando em nós hoje, isso é possível, isso não é impossível. Isso é possível e é base. Eu vou trazer aqui para nós algumas citações que falam justamente desse amor ágape. Não é o amor filo. Mas antes, esse amor, ele é um amor incondicional. E o que quer dizer amor incondicional? O nome mesmo diz que independe da condição. É um amor que deve ser expressado por nós em todo o momento, por sermos cristãos. Na alegria, na tristeza, quando estamos irritados, com quem gostamos, com quem não gostamos, com os nossos inimigos, com os nossos amigos. Essa é a proposta de fé. Também esse amor é o chamado sacrificial. É o amor que Cristo nos amou. É o amor que quando fala nessa palavra de sacrifício, ele nos remete a realmente sacrifício. Um amor que muitas vezes é difícil, mas requer o nosso sacrifício, nossa oferta a Deus. Um amor que pode requerer a nossa vida. Quando se fala em sacrifício, às vezes pode até doer esse amor. Ou seja, ele pode não estar ligado a nosso prazer carnal, a nossa carne. Às vezes a gente não pode gostar do que está fazendo, carnalmente. Mas é um amor que nós fomos chamados a exercer, a expressar em Cristo. Ele tem uma origem não humana, como não é normal, não é uma emoção, não é um sentimento, mas ele tem uma origem divina. É diferente do filos. E agora ouçam o que eu vou falar. Ele transcende a afinidade e a reciprocidade. Vou repetir, ele transcende a afinidade e a reciprocidade. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Que ele está acima de gostar ou não gostar. Ele está acima de você conhecer alguém ou não conhecer, a um estranho, para exercer esse amor. Ele está acima da afinidade. Como também ele está acima de respostas, de reciprocidade, de ser correspondido por esse amor. É um amor expresso que se dá, mas que não se deve esperar nada em troca. Não se deve esperar receber. Essa é uma das propostas desse amor. E quando a gente vê o dizer de Cristo, quando ele nos chama para esse amor, que eu quero ler aqui com vocês em João 13, ele também fala isso em Lucas, mas eu quero ler isso aqui em João 13, no 34, ele diz o seguinte: eu lhes dou um novo mandamento.
Ele está enquadrando o que ele vai falar como um novo mandamento, uma ordem. E ele diz o seguinte: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E podemos ler aqui o 35. Nessas coisas, nessa expressão desse amor, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. E ele afirma novamente: se tiverem amor uns com os outros. E um detalhe muito importante: esse amor aqui é a palavra ágape, não é o filo. É esse amor que está acima de afinidade, que está acima de reciprocidade, que é incondicional, que é sacrificial, que tem origem em Deus. Porque nós sozinhos não somos capazes de expressar esse amor. E é esse amor que é base da nossa fé. E essa ordem foi justamente nesse ambiente de ceia que ele deu. Depois que Judas saiu, ele deu esse novo mandamento para os seus amigos, para os seus discípulos que estavam ali. Então a gente vê Jesus trazendo uma instrução, mostrando o desejo do seu coração, mostrando na prática como fazer, e eu vou relembrar algumas passagens com vocês, mas antes eu quero ler aqui, no próprio livro de João, algumas instruções no próprio Sermão do Monte, onde ele nos instrui como filhos, instrui como povo, como nós devemos proceder. Aqui em Mateus 5. Mateus 5, 46. Amém? Diz o seguinte: porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Vocês estão notando que esse amor aqui falado é o amor filo? Porque é um amor que a gente tem uma reciprocidade, tem uma resposta. Mas ele fala: se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E continua, 47. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. E aqui, irmãos, ele fala desse amor filo, que ele está dizendo, esse amor filo que nós, homens, dividimos para entendê-lo melhor, em amor filo, em amor ágape, esse amor de Deus, ele está dizendo, esse amor filo não quer dizer muita coisa para nós que somos crentes. Nós vamos ser, como nós lemos lá, nós vamos demonstrar e testemunhar da nossa fé e de Cristo e de Deus, quando exercemos o amor ágape. E não é fácil, irmãos. Esse amor não é fácil. Mas é humanamente possível. Porque Ele demonstrou isso para nós. E a nossa palavra, ela é real, ela é verdadeira. Se Cristo diz a nós que nós podemos fazer isso é um livro, não é de fábula, de história para dormir, não. Isso é perfeitamente possível. Por quê? Porque tudo que poderia ser feito, já foi feito. A obra perfeita
de Cristo já foi realizada. Nós fomos comprados, nós fomos perdoados, nós fomos remidos, nós ganhamos o Espírito de Deus que nos ajuda a permanecer, a prevalecer, a vencer o pecado. Nós fomos libertos, porque quem tem o Espírito do Senhor foi liberto do domínio do pecado. Foi liberto do domínio do pecado. Porque a morte de Cristo, além de fazer tudo isso, ela nos libertou e nos tornou livres. Livres para quê? Para escolhermos o que nós devemos fazer. O que hoje, essa liberdade, é plenamente capaz de nós escolhermos o que é certo e o que é errado. E porque muitas vezes escolhemos o que não nos convém. Há sim influência. Há a influência do mundo, há a influência maligna, mas Cristo disse que somos libertos. E eu recebo essa palavra, e eu sou livre. O mal, o pecado não me domina. Mas muitas vezes escolhemos porque queremos. Simplesmente por isso. Porque é mais cômodo. Porque é mais proveitoso, porque vamos ter vantagens, porque é menos trabalhoso, porque estamos cansados. Infelizmente, a realidade baseada na palavra é essa. Porque nós somos livres. E o Senhor nos deu hoje a capacidade de escolha. E quando nós vemos aqui, e ele diz, né? Isso é tão difícil, porque que até ele manda aqui no 48, buscarmos a perfeição. Ele diz aqui, ele não diz nem buscarmos, mas ele diz, sejam perfeitos. Nunca seremos perfeitos. Mas essa é a nossa busca por perfeição, a perfeição do Pai. É isso que o Espírito que está em nós, nos impulsiona a cada dia para buscarmos a perfeição. E morreremos buscando a perfeição. E agora vamos ver, um pouquinho antes, alguns versículos que falam sobre o amor ágape. Aqui no 43, diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, no mesmo capítulo, certo? Mateus 5, 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que amem os seus inimigos. E novamente, irmãos, é o amor ágape. Se nós abrirmos esses versículos que eu estou falando, é agapeu, ágape, não sei, ágape, a terminação é grega. Vocês vão ver, é ágape. É esse amor incondicional, esse amor sacrificial. E ele manda que nós oremos pelos nossos inimigos, que nós amemos nossos inimigos e que oremos pelas pessoas que nos perseguem. É fácil isso? Não, mas é possível. Quando olhamos para a vida de Jesus, nós vemos a fala de Jesus dando aquela parábola do bom samaritano. Aquela parábola do bom samaritano, ela nos fala sobre
um homem samaritano que ajudava seu inimigo, um judeu. Por quê? Porque ele se compadecia quando já tinha passado um fariseu e não tinha ligado para aquele homem. Onde já tinha passado um levita e também não tinha se importado com aquele homem. Mas o inimigo, seu inimigo, o amou. Ele conhecia aquele homem? Não, não conhecia. Ele tinha afinidade por aquele homem? Não tinha afinidade nenhuma, porque ele estava conhecendo aquele homem ali, estava vendo aquele homem pela primeira vez. Ele não conhecia, ele não sabia que iria receber algo em troca, ajudando aquele homem, mas aquele homem, o samaritano, pegou aquele judeu, seu inimigo, gastou o seu dinheiro, gastou o seu tempo, gastou sua energia, no perigo, sua segurança também, naquele caminho que já tinha sido assaltado, e fez, e demonstrou, e expressou o amor ágape. Nós podemos ver o amor ágape quando Cristo na cruz, na beira da morte, depois de ser torturado, flagelado, cuspido, zombado, ele virá para o Pai e dizer: perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso é a demonstração de amor. Isso é a demonstração desse amor que Ele quer que nós tenhamos. Nós vemos na vida de Cristo, juntamente com os pecadores, com os pobres, onde não tinham nada para dar, mas Ele dava. Ele se satisfazia na vontade do Pai, no amor, em expressar aquele amor perfeito. E novamente, Cristo, Ele expressava os dois amores ao mesmo tempo. Quando nós olhamos Cristo descendo da sua posição ao lado do Pai, da eternidade, de Criador, encarnando e se humilhando para ser cuspido, para apanhar, para ser zombado, para lavar os pés dos apóstolos, dos seus discípulos. O Criador lavando os pés da criatura, criada por Ele. A demonstração, como Ele mesmo nesse texto, Ele diz que eu, sendo mestre, tendo a posição mestre que sou, filho de Deus, eu desço do meu lugar e venho demonstrar o amor que vocês devem exercer. E eu estou aqui e vou lavar o pé de vocês, onde ele sai da posição de rei, de governo, de criador, para a posição de servo da sua criação. E na crucificação, ele dá a sua vida por todos, por toda a humanidade. Toda a humanidade. E nós estamos vendo que esse amor ágape, ele não é um sentimento, uma emoção, mas ele é um mandamento. Nós não precisamos, nem possivelmente nós não vamos sentir algo. Quer dizer, nós vamos sentir algo sim. Mas nem sempre, no momento, carnalmente falando, algo prazeroso. Ou seja, o que eu quero dizer é que o filo, ele está ligado à emoção, a sentimento,
a você expressar e você gostar de estar ali com seus amigos, com seus pais, com um ambiente agradável, porque é recíproco. Mas o ágape você faz porque Deus mandou. É um mandamento. O filos normalmente está envolvido com prazer humano. Como eu falei, com a família, com os amigos, com a alegria, com ali aquele gostar, aquela resposta que você tem. Mas o ágape, ele nem sempre vai estar ligado a prazer humano, mas sim a prazer espiritual, prazer em Cristo. Às vezes nós somos chamados, porque quem é que gosta? Esse exemplo do samaritano, perdeu seu tempo, perdeu seu dinheiro, estava ali correndo risco, ele não ganhou nada, não estava talvez se sentindo bem na carne, vamos dizer assim, mas no seu interior, ele tinha prazer em Cristo, ele tinha prazer em agradar ao Deus, não é apenas moralmente, mas é espiritualmente. Quando nós falamos do amor filo, nós estamos falando de um amor que será abundante, vai ter muito desse amor, porque lá em Mateus 24, 38, diz que quando estiver próximo de Jesus vir, estarão comendo, bebendo, casando e se dando em casamento. Ou seja, estaremos distraídos, fazendo coisas comuns, mas vai haver esse amor filo e vai haver esse amor eros. Vai haver esse amor. Vai estar lá. O filo vai estar lá. Mas ele mesmo fala, um pouquinho antes, no mesmo capítulo, no Mateus 24, 12, que por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. E que amor é esse que ele está falando novamente? O amor ágape. Novamente o amor ágape. Ele está falando do amor que se esfriará. Esse amor incondicional, esse amor sacrificial, esse amor sem receber nada em troca, esse amor que transcende a afinidade e a reciprocidade. E nós podemos ver, irmãos, que realmente é bom nós pararmos e avaliarmos as nossas vidas para saber se estamos expressando esse amor que o Senhor nos convidou e se apresentou e demonstrou e falou para nós e que é base da nossa fé. Precisamos nos avaliar, precisamos saber se isso é real ou se já está se esfriando. Será que já isso em nós já está esfriando? Será que existe esse amor? Existe. Mas que nós devemos expressá-lo. E ele fala que para que nós venhamos a ser seus filhos, seus discípulos, nós precisamos demonstrar esse amor, cultivar e demonstrar.
Porque, relembrando, a obra foi feita. Tudo o que deveria ser feito, foi feito. Não resta mais nada a ser feito, a obra foi perfeita. Então, cabe a nós termos acesso ao que já está disponível para nós. Cabe a nós reconhecermos as nossas faltas e nossas falhas e nos dirigirmos a essa despensa que está lá, cheia, esperando para que nós possamos pegar aquilo que precisamos. Pegar a humildade, pegar a mansidão, pegar a submissão, nos submetermos. Porque, irmãos, é através desse amor ágape que nós testemunharemos ao mundo quem é Cristo, quem é Deus. É através desse amor ágape que nós dizemos ao mundo que somos seus discípulos. O que chama Biel para dedilhar. E irmãos, um tempo de nós, primeiramente, analisarmos nós mesmos e ver as coisas próximas a nós. Nossa família, como está, nossa casa, nossos amigos, se nós temos, só baixa um pouquinho, se nós temos pendências por falta de perdão, por orgulho, por soberba, não descermos do pedestal para trazermos a paz para aquele lugar, para cumprirmos o nosso papel como cônjuge, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como amigo. Se existe alguma pendência com os nossos amigos, será que existe inimizade? E aqui, que nós possamos olhar para Cristo, não sermos indiferentes com o irmão que precisa de algo, que passa necessidade. Muitas vezes, pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, seguramos uma posição e não abaixamos a guarda para trazer Cristo. E foi isso que Cristo trouxe. Ele poderia, todo o seu flagelo, onde pessoas cuspiam no seu rosto, batiam nele, ele poderia, num sopro, num pensamento, acabar com a humanidade. Mas ele se submeteu para nos ensinar que nós devemos baixar a cabeça e cumprir o propósito do Pai, colocá-lo em primeiro lugar, sairmos, nos despirmos, porque essa é a proposta do Evangelho, é nós morrermos para nós mesmos. Todo o Evangelho é baseado nisso, em amor, em morte. E muitas vezes no trânsito a gente leva uma trancada, e essa palavra não é só para os irmãos, é para toda a igreja, para mim principalmente. Quando a gente leva uma trancada, a gente já se levanta e já quer botar o carro por cima e buzinar e não sei o quê. E aí a gente está testemunhando de Cristo. As coisas pequenas, quando a gente recebe ontem eu creio que eu vi um homem dando um tapa no outro, só porque estava pregando o Evangelho, estava pregando para ele e insistiu. E ele pegou, passou-lhe o tapa. E ele levou o tapa. Ele disse: Jesus te ama. E através daquela ação, ganhou aquele homem.
aquele homem se converteu. Nós precisamos testemunhar disso, trazer para nossa casa, baixar a guarda, se humilhar, porque não depende do outro, independente do que o outro faça, da resposta do outro, se foi boa ou se não foi boa. Nós, com o conhecimento que nós temos, com o Espírito de Deus que vem se revelando a nós devemos agir da maneira que Ele nos instrui, independente até mesmo se o irmão cumpre ou não. Mas é conosco, irmãos. Essa palavra é para nós, é para mim, é para você. Não vá pensando no outro, não. É para nós nos convertermos, nos convencermos que precisamos demonstrar esse amor de Cristo. E mais uma vez, não é fácil, mas é possível. Que possamos, eu quero orar para que o Senhor derrame esse amor sobre nós. Que possamos ficar de pé. Senhor Deus, Pai poderoso, Senhor, somos fracos, Pai, mas em Ti nós somos fortes, Pai. Temos o Teu Espírito dentro de nós, Pai, que dele nós conseguiremos, Pai, que nele nós amaremos, Pai, nós expressaremos, Pai, que temos um Deus, que temos um Senhor, que é amor. Vem, Senhor, trazendo e derramando sobre cada um de nós, Senhor, esse amor ágape, Senhor, esse amor incondicional, esse amor sacrificial, esse amor que transcende toda afinidade, toda reciprocidade, Senhor, esse amor perfeito que tem origem em Ti, Senhor, derrama sobre nós, Pai. Precisamos demonstrar ao mundo quem Tu és, Pai. Tira de nós toda a indiferença, Senhor, pelo aquele que precisa, Pai. Tira de nós, Senhor, toda a falta de perdão, Senhor, todo orgulho, toda soberba, tudo aquilo, Senhor, que impede que nós sejamos pacificadores, Senhor. Que nós expressemos, Pai, quem Tu és, Pai. Vem tirando de nós, vem lavando, Senhor. Vem trazendo em nosso coração o sentimento de se compadecer, Pai. Se compadecer, se importar com o próximo, Pai. De perdoar, não porque não de perdoar quem não merece, Senhor. De demonstrar amor para quem não merece, Senhor. Ao nosso entendimento, Pai. Vem, Senhor, porque bem-aventurados, Senhor, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aleluia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Vem derramando, Senhor, sobre cada um de nós o Teu amor, o Teu verdadeiro amor, Pai. Que Tu demonstras todos os dias a nós, a cada segundo, Pai. Tua misericórdia, Tua graça derramada sobre nós. Que nós possamos expressar e vem cada vez mais se revelando esse Teu amor poderoso. E que nós estejamos convencidos, Senhor, precisamos e buscaremos
buscaremos cada vez mais, a cada dia, Senhor, esse amor, essa expressão, porque é possível.